Quem viu Mike Hailwood correr, de pilotos a engenheiros, de preparadores a jornalistas, garante que ele foi um dos maiores talentos naturais que o motociclismo já conheceu. Talento esse simbolizado por 9 títulos em todas as categorias, sendo 4 nas 500 cilindradas e também por vitórias nas 4 rodas. Eu sou o Rodrigo Vilela e antes da gente continuar, eu peço sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. A gente precisa e a gente gosta muito. Os grandes nomes do esporte a motor no quadro Personagens da História. Personagens da História. Stanley Michael Bailey Hailwood nasceu no dia 2 de abril de 1940 em Oxfordshire. Seu pai também havia sido piloto no período entre guerras e depois fez fortuna vendendo motos na Grã-Bretanha. Apaixonado pelas motos desde criança, Mike largou os estudos aos 16 anos para trabalhar como aprendiz na Triumph. Assistiu sua primeira corrida aos 10 anos de idade e depois, 6 anos depois, viu pela primeira vez a famosa corrida da Ilha de Man. Foi amor à primeira vista pelo esporte. Ele fez sua primeira corrida em 57, no circuito de Oulton Park. Em 58, ele ganhou o ACU Stars nas 125, 250 e 350 cilindradas. Naquele mesmo ano, estreou no Mundial de Motovelocidade nas 4 categorias vigentes à época: 125, 250, 350 e 500 cilindradas. Seu primeiro título veio em 61 nas 250, pilotando uma até então novata moto Honda. O carinho de Soichiro Honda com esse título foi tanto que ele perdoou até uma rebeldia de Hailwood, quando certa vez, furioso com o desempenho dos amortecedores da sua moto, ele simplesmente atirou a moto para dentro de um lago em Suzuka, onde a equipe estava fazendo alguns testes. No ano seguinte, veio a taça das 500 cilindradas com a MV Agusta, vencendo 5 das 8 provas. Em 66 foram 7 primeiros lugares nas 8 corridas na trajetória do bicampeonato. Como se fosse pouco, em 64 e 65 ele alcançou o tetracampeonato com 100% de vitórias nos 2 anos. Àquela altura, ele já tinha iniciado também na Fórmula 1. Em 63 foram apenas 2 corridas disputadas, um 8º na Grã-Bretanha e um 10º na Itália. Em 64, Hailwood se animou a conciliar as motos com uma temporada completa na categoria máxima dos monopostos. A bordo da Reg Parnell, ele terminou o ano nas 4 rodas com 1 ponto conquistado em Mônaco. A etapa do Principado, aliás, foi a única que ele correu no ano seguinte, 65, e aí ele voltou a se dedicar integralmente nas motos. Em 66, Hailwood foi para a Honda em todas as divisões, insatisfeito com o tratamento que estava recebendo da MV Agusta nas 500. Ele foi campeão das 250 e também das 350, vencendo todas as corridas que chegou ao fim nas 2 divisões, e foi vice nas 500. O mesmo resultado final foi alcançado um ano depois, campeão das 250, das 350 e de novo vice nas 500, quando já tinha decidido sair da categoria. Aí a Honda decidiu também sair do Mundial e pagou a Hailwood o equivalente hoje a aproximadamente 6 milhões de reais para que ele não pilotasse por nenhuma outra montadora, já que tinha expectativa de retornar à categoria. Mike seguiu pilotando pela Honda, mas em eventos pontuais, só que o foco dele já estava nos carros. Disputou as 24 horas de Le Mans em 4 oportunidades, tendo como melhor resultado um 3º lugar em 69 com o Ford GT. Participou também do campeonato de marcas e correu em outras provas de longa duração, como as 24 horas de Daytona, as 12 horas de Sebring, os 1000 km de Nürburgring e de Spa-Francorchamps e as 6 horas de Watkins Glen. Aí foi em definitivo para a Fórmula 1 em 71, após aceitar um convite para correr na equipe de John Surtees, até hoje o único campeão mundial em 2 e 4 rodas. Naquele ano foram 2 corridas somente. A primeira delas em Monza, espetacular, chegando em 4º na famosa prova vencida por Peter Getting e onde os 5 primeiros foram separados por menos de 1 segundo na bandeirada. Em 72, Hailwood seguiu evoluindo e ao final do ano foram 4 provas nos pontos, sendo um 2º lugar na Itália e a 8ª posição na tabela com 13 pontos. Para completar o grande ano, na Fórmula 2 ele venceu 2 e foi o campeão, com 55 pontos. Parecia que 73 seria melhor ainda, mas os terríveis problemas de suspensão do modelo TS14A, junto da falta de organização do time, fizeram ele terminar zerado. O momento de maior destaque aconteceu na África do Sul, quando ajudou a tirar Clay Regazzoni do seu carro, que estava em chamas após um acidente entre os dois. Detalhe que o macacão de Hailwood começou a pegar fogo, mas assim que um dos bombeiros as apagou,
Ele voltou para ajudar o colega suíço. Seu ato de bravura foi reconhecido com a medalha George, que é a segunda maior condecoração de bravura que um britânico pode receber. Acabou indo para a McLaren no ano seguinte, com mais 4 provas nos pontos, incluindo um pódio em Interlagos e um caos espetacular em Zandvoort, nos Países Baixos, quando ele foi correr virado depois de uma noitada daquelas espetaculares, como ele mesmo definiu. Na corrida, ele pressionou Emerson Fittipaldi durante quase todas as voltas e completou a corrida em quarto, virado. A carreira dele, infelizmente, não durou muito mais tempo. 3 corridas depois, em Nürburgring, o inglês ocupava uma boa 5ª posição quando perdeu o controle da McLaren após uma quebra da suspensão e bateu de frente no guardrail. Veio uma fratura na perna direita que fez ele se aposentar aos 34 anos das pistas. Aí 4 anos depois, em 78, já casado com Pauline, retornou às pistas e nas motos para competir na perigosa corrida da Ilha de Man, que ele já havia vencido 12 vezes enquanto piloto do Mundial de Motovelocidade, já que a prova fazia parte do calendário do Mundial. Com uma Ducati emprestada, ele venceu o TT Senior, que era a principal corrida de estrada. E aí, em 79, exatamente 12 anos depois da sua retirada do Mundial, aos 39 anos, ele conquistou sua 14ª prova na Ilha Britânica, encerrando sua carreira de vez. Aí abriu uma concessionária Honda em Birmingham e passou a viver uma vida, digamos, mais tranquila, com a esposa e com os filhos, Michelle e David. Mas, lamentavelmente, isso não durou muito tempo. Um passeio com os filhos para comer o tradicional fish and chips terminou de forma trágica quando um caminhão fez uma manobra ilegal e atingiu o veículo de Mike. A filha Michelle se foi na hora e o ex-piloto perdeu a vida no dia seguinte por não resistir aos ferimentos internos, 12 dias antes de fazer 41 anos. Apenas David sobreviveu com ferimentos leves. Curiosamente, ou espantosamente, Hayward disse certa vez ter sido alertado por uma vidente sul-africana de que não viveria mais de 40 anos e seria vítima de um acidente causado por um caminhão. História essa confirmada e relembrada por Elizabeth McCarthy em um livro de memórias de 81, enquanto contava seu relacionamento com Hayward, que ela conheceu no GP do Canadá de 67. E aí conta ela também que quando Hayward pediu sua mão em casamento, ela respondeu que estava receosa de se casar com alguém que poderia partir em qualquer corrida de fim de semana, ao qual ele respondeu que isso jamais aconteceria numa pista, porque seria acertado por um caminhão. Tristes coincidências da vida. Sua importância para a Ducati foi materializada na Mike Hayward 900 cilindradas Evolution, uma adaptação da SS de uma de suas vitórias da Ilha de Man. Se tornou uma lenda da MotoGP em 2000, no mesmo ano que foi colocado no Hall da Fama do motociclismo dos Estados Unidos. No ano seguinte, entrou para o Hall da Fama do esporte a motor internacional. Foram 152 corridas em todas as divisões do Mundial de Motovelocidade, com 76 vitórias, 112 pódios, 79 voltas rápidas e os 9 títulos conquistados. E mais 50 provas na Fórmula 1, com 2 pódios e 29 pontos. Mike Hayward tinha que aparecer aqui no quadro porque era um piloto espetacular. Todas as testemunhas que o viram correr afirmam isso, que ele era muito diferenciado e deixou isso claro tanto nas 2 quanto nas 4 rodas. Ele não ganhou corrida na Fórmula 1, mas ele conquistou pódios, ele conquistou pontos e venceu também outras provas famosas do esporte a motor. Por exemplo, ele tem vitória nos 1000 km de Spa-Francorchamps. Tinha que aparecer aqui de qualquer jeito. Semana que vem, ou na próxima, a gente volta com mais um personagem. Semana que vem, com certeza, vai ter ou personagem ou momentos. Mas o personagem volta logo mais com mais um destaque das pistas, com mais um grande nome do esporte a motor. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!